Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Mas antes de passarmos às reflexões de hoje, gostaríamos de agradecer imensamente por todo o apoio, pelo carinho e pelo incentivo de vários amigos que vieram falar conosco a respeito da série. Muito obrigado mesmo. Gostaríamos de agradecer também pelas sugestões que nos foram dadas e dizer que, na medida do possível, buscaremos implementá-las. Então vamos seguir juntos com o Cristo, nesse que é o caminho de todos nós, o caminho de nossa evolução, o caminho para Deus. Seguindo nessa linha, na linha de aceitar o convite do Mestre, de ouvir o seu chamado, de seguir com Ele, caminhar com Ele, nós trouxemos uma passagem bastante conhecida que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Nós vamos ler a passagem e depois nós vamos comentar alguns pontos interessantes sobre ela. Para quem tem essa dúvida, nós estamos utilizando a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Então vamos lá. Diz o Cristo: Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, uma passagem muito bonita e muito consoladora do Mestre. Mas que pontos nós podemos aqui destacar para a nossa reflexão de hoje? Bem, o primeiro ponto é, na verdade, uma questão. Que tipo de descanso é esse que o Cristo nos promete? Conhecendo a vida dele e a vida dos seus discípulos mais fiéis, poderíamos nós pensar que ele nos promete algum tipo de descanso que se aproxime daquele descanso geralmente associado à inércia, à preguiça, ao ócio, enfim, à sombra e à água fresca? Naturalmente que não. Diante de tanto trabalho por fazer em nós mesmos e no mundo de uma maneira geral, o Cristo não poderia prometer aos seus discípulos esse tipo de descanso. Que descanso é esse então que ele nos promete? Bem, aqui é importante fazermos uma distinção. Uma distinção entre dois tipos de descanso, ou melhor, entre dois tipos de cansaço. Nós percebemos essa diferença no nosso próprio dia a dia. Vamos dar alguns exemplos. Quantas vezes nós não temos um dia laborioso, um dia em que nós nos esforçamos no bem, cumprimos nossos deveres, vivenciamos aquilo que a vida nos traz de proposta para aquele dia, chegamos à noite em casa profundamente exaustos, cansados mesmo. Mas há uma grande diferença. O nosso corpo está cansado, mas o nosso espírito tem aquela sensação de paz interior, de consciência tranquila, de harmonia consigo mesmo. Ou seja, nosso corpo está cansado, mas o nosso espírito está descansado. Esse é o descanso que nós poderíamos chamar de descanso da alma. E certamente é esse o descanso que o Cristo nos promete. Qual outro tipo, então, de cansaço? Bem, quantas vezes não temos um dia em que ficamos sem fazer muita coisa, ficamos naquela inércia e vamos aos poucos sendo tomados pelo tédio, pelo desânimo, chegamos à noite naquele abatimento, muitas vezes dormimos e acordamos no dia seguinte da mesma maneira. Ou seja, o cansaço é um cansaço espiritual. Nosso corpo está muitas vezes descansado, porém nosso espírito está cansado. Então nós vamos percebendo essa distinção clara entre o cansaço da alma e o cansaço do corpo. Quando o nosso corpo está cansado, mas a nossa alma está descansada, basta uma noite de sono e no outro dia despertamos dispostos para o trabalho, bem animados, com bom ânimo. Pelo contrário, quando o nosso corpo muitas vezes está descansado, mas a nossa alma cansada, com esse tédio, essa sensação de desânimo, no outro dia despertamos ainda assim, continuamos com esse desânimo, continuamos com esse abatimento. Por quê? Porque as forças de nossa alma estão paralisadas. Então o descanso que o Cristo nos promete é o descanso da alma que se sente bem consigo mesma, da alma que se sente com a consciência tranquila. Isso é interessante porque o Espírito Emmanuel, no capítulo 82 do livro Vinha de Luz, vai nos dizer o seguinte: o mal extenua o espírito, o bem revigora sempre. Ou seja, muitas das vezes esse cansaço que nós sentimos, esse cansaço espiritual, está vinculado ao mal que ainda habita em nós, aos nossos hábitos infelizes, às nossas posturas inadequadas, enfim, às nossas imperfeições. Então o Cristo vem nos ensinar a nos libertar justamente desse mal que habita em nós, pelos caminhos do bem. O bem que sempre revigora, porque
o indivíduo que se torna um instrumento do bem entra em contato com as energias superiores da vida e, portanto, sente-se sempre revigorado, apesar de seu corpo muitas vezes estar cansado. Então é importante que façamos essa distinção. A principal fonte de cansaço espiritual é o mal que ainda há em nós, e Cristo vem justamente nos libertar desse mal. Por isso ele nos promete um descanso da alma, ou seja, o descanso da alma pacificada. Mas quando passamos para o versículo seguinte, percebemos que Jesus coloca duas condições para esse descanso. Diz ele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, fica evidente assim que tomar o jugo dele e aprender com ele são condições necessárias para alcançarmos esse descanso. Então, como nós entendemos melhor essas condições? Bem, para entender a primeira delas, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e compreender o que significava a palavra jugo naquela época. Naturalmente, a palavra jugo, naquela época como ainda hoje, significa também aquela peça de madeira que é colocada sobre o boi no arado, por exemplo, para lhe dar a direção, para lhe mostrar os rumos a seguir. Mas o jugo tinha um significado mais amplo naquele contexto cultural. Cada rabino tinha como trabalho essencial fazer a interpretação da lei ou da Torá, desdobrar isso em preceitos a serem vividos no cotidiano. Então o rabino lia a Torá, entendia, interpretava e dizia: bem, para viver a Torá ou para viver a lei divina no cotidiano, nós temos que executar esses preceitos. Preceitos que de certa forma resumiam a Torá ou facilitavam a prática e o entendimento da Torá. A esse conjunto de interpretações ou preceitos se dava o nome de jugo do rabino. Ou seja, tomar o jugo de um rabino era seguir os preceitos que ele apresentava como elementos indispensáveis para a vivência da Torá, ou para a vivência da lei divina. Então, cada rabino tinha o seu jugo, e cada discípulo que buscava um rabino se submetia ao jugo daquele rabino, ou seja, à disciplina proposta por aquele mestre. Daí surge a palavra discípulo, ou seja, alguém que se submete à disciplina apresentada por outro alguém. Então, esse era o significado da palavra jugo, tomar o jugo naquele contexto. Cristo também tinha o seu jugo, ele também tinha a sua interpretação da Torá. Qual era esse jugo? Ora, basta nos lembrarmos quando ele nos diz: toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o jugo do Cristo é, na verdade, o jugo do amor. Quando ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o seguinte: buscai praticar a lei do amor. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus e amai ao vosso próximo. Esse é o jugo do Cristo. É essa a primeira condição essencial para alcançarmos esse repouso da alma, esse descanso da alma. Qual é a segunda condição? Aprender com ele. Ou seja, buscar também se instruir, nos libertarmos das trevas da ignorância que nos fazem tomar ou praticar tantas atitudes ainda em prejuízo de nós mesmos e daqueles que convivem conosco. Então, aprender com Cristo é também buscar o caminho da sabedoria, o caminho da instrução, que vai aos poucos nos tornando mais capazes de discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que pode nos trazer frutos positivos e aquilo que vai nos gerar sofrimento. E é interessante isso. Então, no fundo, Jesus está dizendo que para alcançar esse estado de descanso da alma, nós precisamos buscar o amor e precisamos buscar a instrução. Ora, 18 séculos depois, o que nos diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, ele está, na verdade, retomando a fala do Cristo de 1800 anos antes. É como se ele dissesse de novo: tomai sobre vós o jugo do Cristo e aprendei com ele o caminho da libertação. Então, é bonito de ver essa consonância entre as revelações. Como o que foi dito lá é aqui retomado agora pela doutrina espírita, atestando mesmo a sua característica de cristianismo redivivo. É muito bonito isso. Mas o Cristo diz também que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Ora, quando vamos nos deixando tomar, ou quando vamos nos adaptando ao jugo suave do amor, nós vamos nos libertando do jugo opressor, do jugo doloroso,
da escravidão aos sentidos, à matéria e às nossas paixões. Porque o jugo do amor em si mesmo é libertador, balsamizador, é curativo, ao passo que o jugo dos nossos apegos, o jugo da matéria e o jugo das nossas paixões é muitas vezes opressor, nos faz sofrer, nos faz passar por muitas dificuldades, enfim, nos cansa, nos sobrecarrega. Então precisamos tomar o jugo suave do amor do Cristo. Mas ele diz também que o seu fardo é leve. E quando nós vamos entendendo e nos aproximando da mensagem do Cristo, nós vamos deixando para trás todos aqueles fardos pesados que trazíamos conosco e que nos impediam de avançar ou de progredir espiritualmente com mais naturalidade, com mais segurança. Quais são esses fardos? Os fardos pesadíssimos da culpa, do ódio, da mágoa, do remorso. À medida que vamos nos unindo a Cristo e praticando os seus ensinamentos, vamos nos libertando desses fardos, deixando-os para trás e tornando a nossa caminhada mais leve. Porque o fardo leve do Cristo significa também essa consciência tranquila, essa paz interior, essa leveza espiritual que todo espírito que busca um contato mais íntimo com a mensagem do Cristo ou com a lei divina alcança. Então assim nós vamos percebendo a beleza do ensinamento, que num gesto, num símbolo singelo, traz consigo grandes reflexões e profundos aprendizados para a nossa vida espiritual. Então é essa lição que nós queríamos passar. Espero que todos consigam se unir ou aceitar esse jugo suave do amor de Jesus e se libertar desses fardos pesados que nos impedem de avançar com mais destreza ou com mais agilidade em direção a Deus. Que Jesus nos guie, nos ilumine, continue nos inspirando nesse caminho e que Deus nos abençoe a todos, queridos irmãos. Muita paz e fiquem com Deus.